Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio desta rúbrica vídeo onde eu entro um bocadinho em detalhe sobre o jogo do Victor Wembanyama e onde olhamos aqui juntos em conjunto para um bocadinho da tape dele desta temporada. A semana passada, se ainda não viram, eu estive a falar um bocadinho mais detalhadamente sobre aquilo que é o ataque dele e algo que eu acho que é uma vertente subvalorizada do ataque dele, que é o jogo ofensivo sem bola. E hoje, não de propósito, vou falar sobre... Vamos passar para o outro lado do campo, vamos passar para a defesa, vamos falar sobre uma coisa que eu se calhar acho que é um bocadinho sobrevalorizada, ou pelo menos que precisa de mais trabalho do que se calhar aquilo que aparece nos highlights. Vou entrar aqui então um bocadinho em detalhe sobre o Wembanyama e a sua proteção de cesto. Não vou detalhar imenso porque nós para a semana vamos no fundo concluir este mês o Wembanyama de janeiro com a publicação do meu Scouting Report, onde escrevo sobre todas estas questões e vou se calhar entrar em mais detalhes sobre defesa de pick and roll, sobre defesa de poste baixo. Este vídeo é suposto ser algo mais curto e que não englobe tudo aquilo que é a defesa do Wembanyama e se calhar mais focado naquilo que é o Wembanyama como jogador a proteger, a patrulhar o seu próprio pintado, especialmente como protetor de cesto primário, que é aquilo que ele projeta daqui para a frente na NBA. Só para estabelecer, no fundo, assim, uma espécie de baseline sobre aquilo que ele é. O Wembanyama é, de facto, um protetor de cesto muito talentoso, por causa do tamanho que ele tem, por causa da envergadura estratosférica que ele tem, por causa da capacidade de salto, por causa de toda a fluidez que ele tem a correr, a mover-se no espaço, a mudar de direções. Isso torna-no não só um excelente protetor de cesto em si, em termos de projeto de jogador, como também a proteger o pick and roll. Ele já é bastante bom, especialmente à medida que a temporada tem progredido, a defender em drop pick and roll, a defender em pick and roll de forma mais conservadora. E existe muito potencial para ele se tornar aquele tipo de big que vai conseguir defender em qualquer tipo de cobertura defensiva no pick and roll, porque a agilidade lateral está lá, a capacidade de trocar, a capacidade de defender uma ilha no perímetro e de contestar todos os tipos de lançamento. A proteção de aro engloba uma data de coisas, envolve técnica, verticalidade, envolve capacidade de mapear o campo e de ler os jogadores e as intenções dos adversários. Envolve também fisicalidade e envolve também ter força para conseguir absorver contacto. E hoje vou entrar aqui um bocadinho em detalhe sobre estas coisas e explicar onde é que o Wembanyama pode melhorar. Eu diria que neste momento ele é bom, não extraordinário protetor de cesto, com a seta a apontar para cima, muito também por causa daquilo que são as habilidades físicas, daquilo que é o atleta que ele é. Este primeiro momento ainda está aqui um bocadinho dentro daquilo que eu falei, só assim um bocado pôr a mesa sobre que tipo de jogador é que ele é. Isto é uma ação muito simples, eu vou só se calhar passar no início e depois no fim outra vez, e no meio vou parar para pausar para comentar o que é interessante e o que é que não é. Isto é um pick and roll corrido no wing, o Wembanyama está a defender relativamente está dentro do pintado e faz uma ajuda relativamente simples. Isto não é uma ação que seja extraordinária, fora do comum para ele. É só, no fundo, aqui para tentar, mais uma vez, estabelecer a baseline do jogador que ele é. Ele consegue ajudar a partir de uma área onde é simples ajudar. Não tem de fazer uma rotação muito complicada. A defesa cede quer dizer, consegue conter o portador da bola, mas depois o passe para roll está lá, ele consegue ler essa situação com relativa facilidade e depois tem só de dar quase um passo para o lado. Ele é lá um jogador, uma passada de uma perna são 4 ou 5 para o mortal. Ele vê o roller em ir a direção ao cesto, ele não vai desarmar, mas vai fazer aquilo que
que lhe é pedido como protetor de cesto, que é evitar que a bola entre, mesmo que num desarme, tem este fator de shot deterrence, com o seu tamanho, com a sua verticalidade, com o fator susto ao penetrador, ao portador que chega para a bandeja. Vou só passar outra vez do início ao fim. Massa relativamente simples da parte dele. Depois tenho aqui também do início ao fim de outro jogo contra o Paris FC, creio, também conhecido como o jogo em que o Travis Scott apareceu. Isto é um lance em que ele dá a defender a conter em drop pick and roll, que eu, como disse no início, é uma coisa que ele já é muito bom agora a fazer. E depois tem uma segunda ação, onde contém a ação, contém a penetração em dribble, e depois vira-se para o homem dele e vai conseguir evitar que a bola entre, inclusive é desarmar, se não estou enganado. Exatamente. Vou só passar mais uma vez do início ao fim. Mais uma vez, isto é um lance só para ilustrar aquilo que eu acho que é a baseline do Mbanyama como protetor de cesto e como homem a defender o pick and roll de forma mais conservadora, assim digamos assim. Isto é uma ação ainda que pode em semi-transição. Ele vem, consegue conter e depois o desarma. Agora, isto aqui é um lance do mesmo jogo, passado uma ou duas posses, e aqui o que vamos ver é a dificuldade. Eu falei no início sobre aquilo que é importante para o protetor de seres ter, capacidade de ler o jogo, tamanho combinado com a técnica, com a verticalidade, com não fazer faltas, e depois também o físico e a capacidade de absorver contacto. O Mbanyama, de facto, falta-lhe isso, e a primeira coisa que eu vou falar agora é precisamente isso. Vamos ver aqui e eu depois vou explicar o que é que aconteceu, ou aquilo que eu quero realçar. Outra vez, portanto, isto é um lance de penetração em drible, quase ainda em semi-transição. Existe aqui uma ação em que existe aqui um bloqueio nas costas do Mbanyama para libertar o homem que o Mbanyama está a defender, que é um jogador consideravelmente mais baixo do que ele. Ou seja, o Mbanyama aqui é bloqueado. Aquilo que me parece ser o motivo inicial para esta ação é libertar aqui o número, o jogador que o Mbanyama está a defender, o número 40, para que a penetração em drible encontre um passe mais fácil assim que está a penetrar com a bola. Mas aquilo que acontece é o Mbanyama fica aqui preso no bloqueio, no fundo é selado, é bloqueado da ação. Realmente o número 40 está aqui livre, mas o que o portador pensa é: eu tenho uma autoestrada até ao cesto e vou levá-la até lá. E o que nós vemos é que o Mbanyama chega atrasado à ação porque não se consegue desenvencilhar do bloqueio. Isto em parte tem a ver com os jogadores novos têm dificuldades às vezes a ter percepção onde é que está o bloqueio. O Mbanyama acho que tem um bocadinho mais a ver, não tanto com isso, mas mais com o físico dele. É um jogador mais franzino, apesar de estar neste momento a adicionar força, mas continua a ser um jogador, como eu falei a semana passada, não muito largo. Portanto, tem aqui algumas dificuldades a lidar com o físico dos outros e neste exemplo em particular com o bloqueio nas costas que ele sofre. O que leva a um layup fácil, outra vez do início ao fim. Depois, uma coisa que eu vou voltar à fisicalidade no fim. Queria só aqui mostrar outra ação onde lhe acontece mais ou menos uma coisa semelhante. Vou meter o lance do princípio ao fim outra vez. Isto é um spin pick and roll em que ele é bloqueado nas costas. Ele depois consegue recuperar para fazer o desarme. Aquilo que eu quero realçar aqui é... ou seja, o spin pick and roll é um pick and roll em que o bloqueador principal para o portador de bola, que neste caso é o número 40, vai ele próprio receber um bloqueio quando rola, ou seja, o 40 vai, bloqueia, corta para o cesto, este também vai sair do bloqueio, vai aparecer aqui este jogador no meio a bloquear para o defensor do número 40, que é o Mbanyama, e o Mbanyama aqui vai ficar outra vez preso no bloqueio. Mas aquilo que eu quero realçar aqui, ou seja, este homem que é um jogador muito mais pequeno que o Mbanyama, consegue bloqueá-lo e consegue fazê-lo separar do seu homem enquanto ele rola. Neste momento ele está escondido atrás do Mbanyama. Aqui das duas uma, o Mbanyama luta para passar por cima do bloqueio e recuperar. O Besson, que é este jogador, que é o defensor do homem que está a bloquear para o bloqueador original, troca ou bumpa, dá assim
chega para lá no jogador que está a cortar, e aquilo que acaba por acontecer é o Wembanyama fica preso no bloqueio, mas depois o talento físico dele é tal de comer espaço com cada passada e da envergadura que ele tem, que consegue, mesmo tendo perdido ali um bocadinho de espaço no bloqueio, nós vemos aqui, ele está aqui neste momento, o homem dele está aqui, este se calhar é o espaço mais, aqui o maior espaço que existe entre os dois, ou aqui o Wembanyama ainda está assim meio banza de ter levado com o bloqueio em cima, mas o talento físico dele é tanto que ele dá uma passada e meia quase e sobe e consegue ainda assim ali colar a tentativa de layup do roller do defensor dele, do defensor, não, do homem que ele está a defender, ao vidro. E, portanto, isto é só para realçar que ele consegue compensar falta de força com a capacidade de comer espaço, assim como quem não quer a coisa. Vou só meter o lance do princípio ao fim. Claro que isto é uma coisa que na NBA vai ser mais difícil de fazer sempre, mas a verdade é que ele também vai. Nota-se bastante bem do ano passado para este ano que ele adicionou massa muscular. Ele nunca vai ser um jogador provavelmente super forte por causa daquilo que é a fisionomia dele, mas o suficiente para conseguir lidar melhor com estes chegas para lá, com estes bloqueios um bocado mais fortes. E ele já tem e não vai perder esta capacidade de comer espaço assim desta maneira absurda. Aquilo que eu acho que ele tem de melhorar, e agora mudando um bocadinho mais, é a atenção, a capacidade de fazer as rotações certas, de ocupar os espaços certos, e isto é um momento em que ele não está provavelmente a proteger o pintado, em que não é o defensor primário da ação, isto é um pick and roll aqui, e ele está a ajudar, e eu vou só passar o lance do início ao fim para depois poder explicar. Aqui é um rescreen, e o Wembanyama está aqui assim um bocado perdido. O que eu quero aqui realçar é, ou seja, o Wembanyama, como eu disse, não é o defensor da ação primária, isto vai haver um screen e depois um rescreen, uma reutilização do bloqueio, aqui com o big principal a defender num deep drop, e o Wembanyama está a ajudar um passe de distância da ação principal. Normalmente não se ajuda a um passe de distância porque é arriscado, não é? É difícil fletir para o meio e depois ainda o homem que tem a bola ataca, ou seja, o Wembanyama aqui fletia para o meio e deixava o 2 destapado. O Wembanyama, estas regras se calhar não se aplicam tanto devido àquilo que é o perfil físico extremamente incomum dele, mas aquilo que eu queria realçar é que ele está completamente perdido na maionese o lance todo. Ele não, se calhar aquilo que podia ter feito era posicionar-se um bocadinho mais no meio, a defender aqui esta zona que se chama a nail, a unha, vá. Para, se tiver de ajudar aqui ao bloqueio, ao desbloqueio e corte, estar ali e ainda conseguir vir contestar. Ele não faz isso, ou seja, neste momento ele não está em posição boa o suficiente para conseguir vir contestar o roller. O que é que isso significa? Significa que o homem está a defender o atirador no lado fraco, tem de defletir demasiado para o meio para compensar e ser ele a vir contestar ao cesto, apesar de ser muito pequeno. Que é isso que acontece. O Wembanyama não se apercebe inicialmente que tem de vir ajudar e depois também não se apercebe que agora, neste momento, aquilo que ele tem de fazer é ir ajudar no homem, no atacante do homem que ajudou. Portanto, aquilo que ele devia ter feito era, se calhar, rodar para o atirador no canto, que aproveitou para diagnosticar a situação e cortar neste espaço todo que tem. E o Wembanyama, numa primeira ação, não ajuda no meio, na nail, para conter o roll, e depois na segunda não ajuda o homem dele que ajudou a conter no meio e fica ali um bocadinho em terra de ninguém, em que oferece nada defensivamente. Vou só passar o lance do início ao fim. Eu com isto não quero dizer que não quero ser excessivamente negativo, nem dizer que ele não é um jogador que tem potencial para ser um Defensive Player of the Year, porque a capacidade dele neste momento para diagnosticar estas situações não é, se calhar, ao nível do Chet Holmgren no ano passado, que era um jogador realmente extraordinário em termos de ajuda ao cesto, em termos de leitura de jogo. O Wembanyama eu diria que é bom, não extraordinário, mas existem aqui coisas que são facilmente corrigíveis. E depois existe um talento físico que ninguém vai ensinar, porque ninguém de repente passa a ter 2,20 m e mexer-se no espaço como se fosse um base. Vou só passar mais uma vez do lance do início ao fim. Cá está.
Este é um lance semelhante em que. Não, minto. Isto é um lance do mesmo jogo em que aquilo que eu queria realçar é que o Embanyama antes estava a falar aqui da falta de atividade ou dele estar perdido no espaço quando se tem de ajudar a partir do perímetro ou a partir do lado fraco. Aquilo que eu queria realçar é que ele ainda tem um bocadinho a crescer em termos de urgência, em termos de não ser tão relaxado, em termos de utilizar as mãos e meter as mãos ao alto quando é o homem mais perto do garrafão. Isto é uma ação onde vamos ver isso. Existe aqui um passo do homem que faz um curl screen para o cesto e que recebe um bloqueio. Este número 3 vai ter espaço para penetrar e o Wembanyama é o homem que tem de proteger, porque o jogador que ele está a defender está demasiado perto dele para o Wembanyama não contestar. Eu vou só meter o lance. Ele lança assim um floater, e aquilo que me parece é que ele, no fundo, já está com medinho que o Embanyama vá contestar, e a verdade é que o Victor acaba por não contestar, e ele lança um lançamento mais difícil do que aquilo que ele precisava, mas aquilo que eu quero realçar é que o Embanyama aqui, o nível de atividade é muito baixo. Ele aqui tinha espaço suficiente para conseguir estar quase a defender dois homens ao mesmo tempo, ou pelo menos meter as mãos ao alto, porque só o facto de ele estar ali e não ter feito nada foi suficiente para este homem, que tinha todo o espaço do mundo para ir até ao cesto, lançar um lançamento mais difícil, como eu disse, e ainda assim marcar. E o Embanyama, isto são as coisas fáceis de que eu acho que são mais fáceis de se aprender e que ele vai mais facilmente corrigir, mas ele de facto tem aqui um déficit de, na minha opinião, algum déficit a utilizar os braços e colocar os braços no ar quando é para o fazer, e no geral a ter um bocadinho mais atenção àquilo que o rodeia quando é um homem que tem a principal responsabilidade de proteger o cesto. E aqui está um exemplo disto, e depois tenho mais um ou outro antes de terminar. Isto é um lance em que eles estão a defender aqui um momento de transição e que é quase cómico. A defesa aqui desculpa-se mais, porque a defesa ainda não está bem completamente estabelecida, ainda existe aqui a confusão da transição. Vou só passar o lance do início ao fim e vermos aqui o Embanyama um bocadinho a navegar a maionese. E no fundo é aquilo que eu disse no lance anterior. É ter uma melhor percepção daquilo que o rodeia, e aqui neste lance vê-se que ele está assim a olhar um bocadinho à procura da bola, utilizar os braços e ter um bocadinho mais de entrega, se calhar. Ele aqui, o homem penetra, o defensor direto consegue evitar que ele lance e proteger decentemente. Mas o Embanyama aqui está a um passo nas costas, não é super fácil ver, mas o Embanyama está o lance todo desligado e depois só contesta assim com a mão quando se apercebe tarde demais. Depois aqui outro lance semelhante em que ele está a defender um dos homens que fazem um bloqueio duplo para o homem que está assim a fazer um movimento em curl outra vez. Aqui ele fica preso a olhar para esta ação e vai conter a penetração para o meio. Vou meter o lançador do início ao fim. E ele reage tarde demais e faz falta. Portanto, aqui não há assim grande coisa a adicionar. É mais uma vez estar assim um bocadinho mais engaged, estar numa posição mais, não só no campo, mas em termos da postura dele, um bocadinho mais preparado para, por exemplo, aqui, neste momento, virar as ancas e perseguir ou conter, porque aqui ele só se apercebe que este homem vai em direção ao cesto com a intenção de lançar já aqui. E a verdade é que ele é o tipo de atleta que ele só se aperceber tardiamente pode ser suficiente para ele conseguir evitar que exista uma tentativa de qualidade, mas não é propriamente um processo, um bom processo estar constantemente à espera que os teus, o teu perfil físico e o teu atletismo compense má posicionamento ou o que quer que seja. E que ele faz falta e permite o end-one, ou que o homem vai para a linha de lance livre para o end-one. Mas estou aqui a pintar, se calhar, uma imagem um bocado mais negra, mas são só assim, algumas coisas que eu creio que ele precisa de trabalhar em. Acho que são todas de alguma maneira corrigíveis. Mais uma vez, ele é já neste momento um bom protetor de cesto, com o potencial para ser muito bom, e quase todas estas coisas acho que são trabalháveis, pelo menos. Aqui esta ação, mais uma vez.
E depois, só para terminar, um momento em que ele, mais uma vez, o físico, que ele às vezes ainda tem alguma dificuldade em absorver o contacto no meio, eh, perdão, ainda tem dificuldade em absorver o contacto contra jogadores a penetrarem em drible ou a finalizar à volta dele que são jogadores mais fortes e conseguem-lhe dar ali uma carga de ombro mais forte. Ele é um bocadinho movido pela massa do defensor e depois a qualidade da sua tentativa de proteção de cesto ou de desarme de lançamento acaba por decrescer um bocadinho. Mas isto é mais uma daquelas coisas que neste momento é verdade e que eu acho que vai tender a ser cada vez menos verdade. Vou só meter o lance mais uma vez do início ao fim e ele aqui quase consegue contestar. Mas para terminar e só para dar aqui a volta e para voltar ao início, ele de facto é um jogador que ainda tem muita margem de progressão defensivamente, porque todas estas coisas, que a maior parte delas são intangíveis, têm margem de progressão. Eu acho sinceramente que a performance defensiva dele, no geral, no progredir desta temporada, tem também progredido bastante e isso é mais um ponto a favor dele, o facto de ele ter crescido durante a temporada. Defensivamente falando, especialmente a defender o pick and roll, eu acho que só pode ser um bom ponto de referência para aquilo que vai ser a performance defensiva dele no futuro. E, portanto, se calhar termino aqui dizendo que, mais uma vez, isto vai estar disponível no YouTube e na newsletter do Borrasca Laranja. O Scouting Report, se tudo correr bem para a semana, estará disponível também e lá poderão ler estes e outros comentários que eu tenho sobre o jogo de Victor Wembanyama, que é de facto um prospect potencialmente transformativo e geracional. Se tiverem questões sobre o jogador, podem fazê-las chegar a nós e nós podemos fazer para terminar de facto este mês do Wembanyama uma sessão tipo perguntas e respostas onde abordamos aqui algumas coisas, onde haja mais curiosidade, sei lá, equipas onde ele faça sentido, coisas que ele não sei, o que queiram. E acho que é isto assim que eu vos queria trazer. Portanto, para a semana vai estar disponível no Borrasca Laranja o Scouting Report se tudo correr bem. Portanto, estejam atentos. E terminará assim este mês o Wembanyama. Espero que estejam a gostar e que tenham gostado do que fizemos até agora. Como eu disse, a semana passada tivemos um vídeo sobre a performance dele no ataque. E, portanto, mais uma vez, espero que gostem do nosso conteúdo. Até à próxima. Fiquem bem.